Se tem uma coisa que a gente tem que abrir a mente é o jogo político. O brasileiro nunca mais será o mesmo depois da eleição de 2018. O brasileiro agora, ele quer saber sobre política. O brasileiro já não está interessado mais em carnaval. O brasileiro não está se preocupando mais com Copa do Mundo e jogo de futebol. Ele quer saber quem são os políticos brasileiros e como eles agem. E isso é o que causa um temor gigantesco na maioria dos políticos. Esse é o Luciano Bivar, o líder do União Brasil. E quando a gente vê políticos brasileiros falando abertamente na cara do povo esse tipo de frase, por exemplo, União Brasil precisa de cargos, foi o que disse o Bivar para dar apoio ao governo. Nitidamente, escancaradamente, podendo dizer que vai escolher dar apoio ou não ao governo na base da troca de cargos. Ou seja, é esfregar o toma lá da cá na cara da população brasileira sem sequer preocupar com a situação. Atualmente o União Brasil ele ocupa os ministérios do turismo com a Daniela Carneiro, que é a Daniela do Vaguinho, aquela que foi acusada de envolvimento com milícia e que o Deltan Dallagnol fez uma acusação contra ela de que ela tinha usado caixa 2. E o próprio União Brasil entrou com uma ação pedindo a cassação do Deltan Dallagnol por ter denunciado a Daniela do Vaguinho. Além do Ministério do Turismo, eles têm também o Ministério da Comunicação, que é o Juscelino Filho. Lembra do caso das emendas secretas, que asfaltou até a Fazenda? Pois é, mais um caso de corrupção que vem do União Brasil. E nada mais também, ele também tem o Ministério, a Secretaria de Integração Social, foi indicado Valdez Góes, ou seja, ele já tem 3 alas fortes no governo, isso em troca de cargo. Só que olha só o quanto isso é grave. Dá uma olhada aqui o que a revista Fórum trouxe aqui de informação. Pede para sair. Presidente da União que negocia espaço no governo Lula enquadra Moro. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês e vou tecer alguns comentários sobre um trecho, um trecho do que o Bivar falou. Para isso, Bivar disse que, abre aspas, é óbvio que o partido vai punir quem não votar com o governo e mandou recado direto para o ex-juiz Sérgio Moro, que foi eleito senador pela União e se coloca em posição de ataque ao governo Lula. Ou seja, com o Moro lá dentro e eles tentando trocar em troca de cargo, eles vão calar o Moro. Ou o Moro sai do partido, ou ele terá que votar junto com Lula. Você tem noção do que eu estou trazendo para você? Eu estou escancarando a política brasileira de forma que as pessoas não trazem para você. Mídia nenhuma vai te explicar isso. Hoje a política brasileira, principalmente com o governo que está aí, que entrou agora, a troca de cargos é o interesse deles. É uma cleptocracia que toma conta dos interesses pessoais dos próprios políticos. Ou você acha que essas trocas de cargos, essas indicações, em algum momento se preocupa com a nação brasileira? Hora nenhuma, né? E o juiz Sérgio Moro deu uma bola fora ao ter trocado o Podemos pela União Brasil. E agora ele está cumprindo aqui, ele tá sentindo na pele aqui essa escolha equivocada que ele fez. Lembrando que por estar na União Brasil também, tem uma ação até do próprio PL, que é o partido do Bolsonaro, contra o Sérgio Moro, porque o PL está de olho também agora no cargo de senador. Se o Moro sai, o próximo da lista é do PL. Então, assim, a política brasileira é isso. É esse jogo sujo, é esse jogo vil, é esse jogo baixo que a gente já está acostumado. Moro está fazendo um serviço espetacular e já começou a incomodar. E quando começa a incomodar, você sabe o quanto esse tipo de gente sofre ataques. Moro está batendo um bolão, está fazendo um trabalho impecável. E a gente sabe que ele vai ser atacado muito de todos os lados, porque a política é esse mundo sujo. Outra questão. Muitas pessoas me perguntam, doutor, mas por que você usa matérias, por exemplo, do Fórum? Porque site nenhum de direita trouxe isso.
tá? Especificando assim. Então, assim, às vezes o que eles contam se vangloriando, eu mostro o outro lado da moeda. Então é por isso que eu pego matéria do espectro da direita e da esquerda para mostrar para vocês como a política brasileira é. Essa é a verdadeira política brasileira. E não é brasileira, não. Quando a gente fala em nova ordem mundial, quando a gente fala que tem um sistema alinhado, muita gente ri e pensa que isso é uma teoria da conspiração, alguma coisa nesse sentido. Mas não é. E eu vou mostrar para você o porquê. São formas simples de se tornar um tirano. Inclusive, tem uma série da Netflix que eu recomendo para quem não assistiu. Como se tornar um tirano. O que você pode fazer? Você controla as redes sociais, a mídia, a informação. Você controla o exército. Aí assim, você tem a opinião pública do seu lado. E olha só,